Olá, pessoal! Então vamos lá para mais um vídeo de resolução de exercício da aula 2. Nesse vídeo, a gente vai resolver um exercício que envolve tanto a técnica de análise de circuitos da divisão de tensão, quanto a técnica da análise de circuitos da divisão de corrente. Vai ser o problema de avaliação 3.4 do livro, lembrando que é a 8ª edição. Então vamos lá ler o enunciado da nossa questão. Letra A. Use a divisão de tensão para determinar a tensão V0 no resistor de 40 ohms no circuito mostrado. Então, a gente quer saber qual é a tensão sobre esse resistor. E vejam bem que eles desenham qual é essa queda de tensão V0 e eles mostram aonde é o polo positivo e aonde é o polo negativo. Então, eles querem que a gente encontre a tensão V0 de acordo com a polaridade que eles definiram no exercício. Use V0 da parte A para determinar a corrente no resistor de 40 ohms. Depois, use essa corrente e a divisão de corrente para calcular a corrente no resistor de 30 ohms. Então, a gente vai calcular a corrente nesse resistor de 30 ohms aqui. E C, qual é a potência absorvida pelo resistor de 50 ohms? Então, qual é a potência absorvida, qual é a potência dissipada nesse resistor de 50 ohms? Vamos começar. Então, o enunciado já fala que é para a gente usar a divisão de tensão. A gente vai usar a técnica da análise de circuito por divisão de tensão para determinar a tensão V0. A gente vai encontrar primeiro qual é esse resistor equivalente de 50 ohms com 10 ohms e depois a gente vai encontrar qual é o equivalente total de 20, 30, 50 dos resistores de 20, 30, 50 e 10 ohms. Vamos lá começar. Então, primeiro a gente vai encontrar esse REC1, que é o equivalente desse resistor de 50 ohms com um resistor de 10 ohms. Como eles estão em série, a gente só precisa somar esses dois resistores e encontrar o REC1 de 60 ohms. Então, olhando aqui nessa imagem, redesenhando, a gente encontrou para esses dois resistores o equivalente REC1. Em seguida, a gente vai encontrar um REC2, que vai ser o equivalente desses três resistores em paralelo. E aí, vamos lembrar lá da nossa aula teórica. O inverso do resistor equivalente, o inverso da resistência equivalente, vai ser igual à soma dos inversos dos resistores em paralelo. Então, a gente vai ter que o nosso resistor equivalente REC2 é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 60 elevado a menos 1. Isso vai resultar em 10 ohms. Em seguida, a gente vai descobrir quem é essa queda de tensão V0 e para isso a gente vai usar o divisor de tensão. Então, esse V0 vai ser igual a tensão de 60 vezes esse resistor de 40 ohms vezes o equivalente de toda essa configuração. Então, a gente vai fazer esse resistor de 40 ohms mais esse resistor REC2, que foi o equivalente do resistor de 20, 30 e REC1, mais 70. Então, vamos vir aqui, a gente tem que V0 é igual a V de 60 volts, então a fonte de 60 volts, que vale 60, vezes R de 40, então os 40 ohms, dividido por esse equivalente. Como eles são em série, a gente faz 40 mais 10 mais 70 e a gente vai ter V0 igual a 20 volts. Letra A resolvida. Vamos para a letra B. Então, na letra B, ele pede para a gente usar essa tensão V0 que a gente descobriu na letra A e encontrar qual é a corrente no resistor de 40 ohms. Então, esse vai ser o nosso primeiro passo. Eu trouxe para cá, para esse slide, os resultados que a gente tinha calculado no slide anterior para ficar mais fácil da gente trabalhar. Para encontrar qual é a resistência, para encontrar qual é a corrente sobre esse resistor de 40 ohms, a gente só precisa aplicar a lei de Ohm. A gente sabe que V é igual a RI, então I vai ser igual à queda de tensão V0 dividido pela resistência de 40 ohms. Então, a gente tem que ir, esse que eu chamei de I40, essa corrente sobre o resistor de 40 ohms, é igual a V0 dividido por
40 ohms, 0,5 amperes. E aí, em seguida, a letra B pede para a gente usar essa corrente e a divisão de corrente para calcular a corrente no resistor de 30 ohms. Então, a gente sabe que a gente tem 0,5 amperes passando aqui nesse resistor. Então, a gente tem que essa corrente aqui, ela vai se dividir entre esse ramo e esse ramo. Se a gente olhar aqui para baixo, a gente vai ter esses 0,5 amperes, que é a corrente que passa no resistor de 40 ohms, se dividindo entre este ramo e este ramo aqui. Então, o que a gente vai fazer é usar o divisor de corrente aqui. Então, a gente sabe que a gente tem 0,5 amperes entrando e a gente quer saber qual é a corrente nesse resistor de 30 ohms. Para aplicar o divisor, para a gente encontrar a corrente utilizando a divisão de corrente, é só usar a fórmula que a gente viu lá na teoria para divisão de corrente. Então, a gente vai falar que a corrente no resistor de 30 ohms vai ser igual a essa corrente aqui que está entrando, que é a corrente no resistor de 40 ohms, vezes a resistência, o valor da resistência equivalente de todo esse conjunto aqui. Então, a resistência equivalente dos resistores em paralelo de 20, 30 e REC1, que é o nosso equivalente 2, e ele vale 10 ohms, dividido por 30, que é o valor da resistência aonde a gente quer encontrar a corrente. Então, dividido por 30, o que resulta em 0,16667 amperes. Ou a gente pode escrever isso em miliamperes, e a gente vai dizer que são 166,67 miliamperes. Letra B respondida, vamos para a última letra, letra C. Qual é a potência absorvida pelo resistor de 50 ohms? A gente vai encontrar qual é a corrente que passa nesse resistor e depois, com a corrente, a gente faz potência igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Para encontrar qual é a corrente nesse resistor, a gente vai fazer igual a gente fez lá na letra B, para encontrar a corrente no resistor de 30 ohms. Só que ao invés de a gente usar só os 50 ohms, a gente vai utilizar o equivalente de 50 com 10. Então, a gente vai encontrar qual é a corrente nesse resistor equivalente REC1, já que a corrente que passa por essa resistência equivalente é a mesma corrente que passa nos resistores de 50 e de 10 ohms, já que são resistores que estão em série. Então, vamos lá utilizar o divisor de corrente mais uma vez. E a gente vai falar que o I nesse resistor de 50 vai ser igual a I de 40, que é essa corrente que está entrando no nosso divisor de corrente, vezes a resistência equivalente desses três resistores em paralelo, que é a resistência REC2, a resistência equivalente 2, de 10 ohms, dividido por 60, que é o equivalente de 50 e 10 em série. E a gente vai ter 5 sobre 60 amperes. Como a gente ainda vai calcular a potência, eu vou deixar em forma de fração e no final eu resolvo essa fração. Então, a gente vai ter agora que a potência no resistor de 50 é igual à resistência nesse resistor vezes a corrente que flui por ele ao quadrado. Então, é 50 vezes 5 sobre 60 ao quadrado, 0,34722 watts. Vamos colocar isso em miliwatts, que é mais fácil. Então, a gente tem que a potência dissipada no resistor de 50 ohms é igual a 347,22 miliwatts. Resolvemos mais esse exercício e agora a gente vai passar para a terceira aula de teoria.